vigor no dia 18 de setembro, até ela sofreu uma alteração, muitos queriam que ela não entrasse em vigor neste ano, tendo em vista a situação pandêmica, mas acabou que entrou em vigor, mas ela não entrou em vigor totalmente, porque a questão atinente às sanções somente entrará em vigor no dia 1º de agosto de 2021. Isso tem um pouco de lógica, porque é um tempo necessário para que tanto as empresas privadas quanto os entes e órgãos públicos se adequem às exigências dessa legislação. Bom, essa legislação, nós não estamos sozinhos, sempre o Brasil, ele nunca é muito inovador, né? Muito embora tenhamos coisas que nós somos inovadores, mas em outros aspectos, na verdade, a gente acaba tomando providências muito depois do que outros países também já tomaram essas providências. Então, nós temos lá na Europa, né? Pulou aqui, nos Estados Unidos, que foi o primeiro a tratar do assunto, lá nos anos 60, né? Então, já vinha tratando desse problema de consolidação de dados, e quem assistiu aquele Dilema das Redes, aquele seriado no Netflix, entendeu um pouquinho qual é a preocupação trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque, na verdade, o que esses sites, né, Facebook, Instagram, o que eles fazem? Eles vendem nossos dados, as nossas informações. Quem nunca fez uma pesquisa no Google, né, não sei, de um livro, e depois, mesmo que você não compre o livro, você vai abrir um site e aparece lá o livro para que você adquira esse livro. Então, veja, isso é um dado, são esses sites, eles armazenam todas as nossas buscas, todas as nossas tendências, todas as nossas informações, e isso de alguma maneira é compartilhado e isso vira dinheiro. A nossa influência mesmo é na Europa, exatamente em face desse Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeu, que foi aprovado em 2016. Bom, aqui, vejam, não fui eu copiei essa informação aqui. O que nós tínhamos aqui no Brasil é uma série de legislações que tratavam sobre essa questão dos dados, né? Então, o que é que nós fizemos com a Lei Geral? Nós consolidamos, ou pelo menos há uma tentativa de consolidação de todas essas legislações, aparentemente esparsas, porque elas não tinham denominador comum, numa única legislação. Então, essa é a lógica da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei até pequena, mas é uma lei altamente complexa. Até porque, deixa eu colocar um outro dado, houve muita resistência a que essa legislação fosse também aplicada ao poder público, né? Mas aí acharam melhor colocar o poder público, muito embora é altamente complexo a gente falar da incidência dela para o poder público. E por quê? Porque o poder público ele precisa dos dados, exatamente porque ele atua diretamente para atender os interesses dos administrados. E para que ele possa atender os interesses, ele tem que obter dados dos administrados. É um pouco diferente de uma empresa privada, porque uma empresa privada, ela obtém esses dados para oferecer um serviço que normalmente tem um cunho econômico. O poder público, quando faz, não tem cunho econômico. É uma ideia de política pública. Então, muito se questionou sobre a necessidade dessa legislação valer para a administração. Mas, tendo em vista que realmente a administração detém muitas informações, é só a gente pensar no imposto de renda. Eles entenderam que era melhor que também valesse para a administração pública. Quem são os atores, né, que nós vamos identificar nessa legislação? O titular de dados, e esse titular, por referência expressa da legislação, é uma pessoa física, mas já há quem diga que, num futuro, ela pode também ser estendida à pessoa jurídica, porque defesa de privacidade e intimidade, muito embora a Constituição coloque isso como um referencial para a pessoa física, lá no artigo 5º, já há jurisprudência no sentido disso também ser estendido a uma pessoa jurídica. Então, por enquanto, a lei faz referência expressa à pessoa física, mas há já quem defenda, há artigos no sentido de que isso um dia pode vir a valer para uma pessoa jurídica também, ou seja, o titular aqui, aquele que terá seus dados protegidos pela legislação, atualmente é só uma pessoa física. Bom, quem é o controlador? Pode ser uma pessoa
jurídica de direito privado, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, um ente da administração, e meu foco vai ser exatamente esse. Quem é o operador? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, escolhida pelo controlador para fazer esse tratamento, essa gestão de dados dentro desta pessoa. E quem é o encarregado é uma pessoa física que vai ser o intermediário entre o controlador e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem a função de normatizar, de estruturar, de uniformizar e muitas vezes até de sancionar este. Bom, muito se questiona qual é a relação, por que a gente precisa dessa lei se nós já tínhamos a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI. Na verdade, o foco é distinto. A Lei de Acesso à Informação, ela tutela a informação do poder público pelo cidadão, ou seja, de que maneira o cidadão pode obter o acesso às suas informações ou às informações que sejam de interesse coletivo que estão armazenadas no poder público. Então, o foco é um pouco distinto. Estava faltando uma norma que tratasse da proteção dos dados pelo poder público e não a sistematização de acesso do administrado aos dados armazenados no poder público, tá? Então, o foco realmente é um pouco distinto. Já chegando na legislação, eu vou destacar os artigos que eu entendo que são mais importantes. O artigo 1º, que trata dessa ideia de tratamento de dados pessoais, e aí depois essa legislação teve todo o cuidado de dizer o que é o tratamento, então é uma questão bem complexa que vai desde a forma como eu obtenho este tratamento, aí existe toda uma cadeia até o momento em que esse dado pode vir a ser escolhido. Tá? Então, o tratamento realmente é uma noção bem complexa. Inclusive nos meios digitais, sim, não teria como, né? Até porque atualmente esses dados são obtidos mais pela via digital do que pessoalmente, ou seja, você não preenche, mas a não ser que você vá num hotel, que você ainda preenche alguns dados quando você vai fazer o check-in. Veja, isso é obtenção de dados. Tá? E nós fazemos isso diariamente. Qualquer site que nós entramos para comprar qualquer coisa ou para acessar, vocês preenchem algumas informações. Isso são dados. Né? Essa pessoa está obtendo dados de todos nós. Tá? Quem é que vai poder obter esses dados? Pessoa natural, então uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado. Bom, qual é o objetivo da legislação? Proteger direitos fundamentais, ou seja, direitos que estão na Constituição, que envolvem a nossa liberdade e a nossa privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por isso que eu disse a vocês que essa lei se destina exclusivamente, pelo menos por enquanto, a uma pessoa física, que é a pessoa natural, segundo o Código Civil. Essa legislação tem uma abrangência de norma geral, ou seja, todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal, municípios, administração direta, indireta, todo mundo está sujeito a essa legislação, o que não impede que, em uma situação muito específica, eu discipline internamente como é que eu vou fazer a aplicação dela, mas a aplicação é automática. Com relação à incidência dessa legislação às empresas estatais, diferentemente do que fez a Lei 13.303 de 2016, que se aplica a todas as estatais, independentemente do seu ramo de atividade, essa legislação fez uma diferença lá no artigo 24. Ela separa as prestadoras de serviços públicos daquelas que exercem atividade econômica e diz, se for prestadora de serviço público, se aplica as regras lá do artigo 23, a partir do 23, que tratam do tratamento de dados pelo poder público, e aí tem um regramento específico. Se exercer atividade econômica, vai para a regra geral, como se fosse uma empresa privada. Eu não concordo muito com isso, eu acho que isso aqui talvez tende depois a uma diferenciação, porque mesmo que ela exerça uma atividade econômica, às vezes essa atividade econômica não é lucrativa. Essa estatal ela é subsidiada pelo poder público. Então, se ela é subsidiada, ela deveria também ter as mesmas regras da administração central. Mas isso é uma elucubração minha, não tem nada nesse sentido por enquanto.
O artigo 3º vai dizer que qualquer operação, tá, de tratamento, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Tá? É claro, desde que seja feito por pessoa brasileira, né? Pessoa que está aqui. Então, não importa aonde a informação está. Por exemplo, se eu tenho lá uma prima que mora nos Estados Unidos, se ela acessar um site aqui, e esse site pedir informações dela, esse site vai ter que fazer o tratamento de dados dessa informação, mesmo que ela não resida aqui no território nacional, tá? Eu disse a vocês que essa lei tem toda uma preocupação com especificação, né, em dizer, nos explicar quais são os sentidos de algumas expressões, porque isso aqui é muito técnico. Então, isso está no artigo 5º, ele vai falar o que é dado pessoal, eu coloquei só os que eu acho mais importantes. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, que identifica ou identificável, né? Ou seja, qualquer dado que eu possa saber quem é o titular daquele dado. Dado pessoal sensível são aquelas informações que, de alguma maneira, se forem utilizadas de forma equivocada, podem causar algum dano à intimidade ou à privacidade da pessoa. E aí, eu não coloquei aqui, mas essa lei tem toda uma preocupação com consentimento, essa legislação tem toda uma preocupação com anonimização, ou seja, a gente tem que tomar cuidado de não fazer com que uma outra pessoa, juntando um dado A com um dado B, ela consiga saber quem é o titular daquele dado. Isso é chamado anonimização. Bom, o que é tratamento? Então, vejo que lá o inciso 10 define o que é tratamento, mas se vocês essa ideia de uma cadeia que vai desde como eu faço a coleta até o momento em que eu extraio de algum sistema, de algum banco de dados, essa informação. Bom, aqui essa fase, né, também peguei essa tabela, muito interessante, se alguém quiser obter. O governo federal, ele fez um guia de boas práticas da LGPD. Então, essa tabela aqui é desse guia de boas práticas. Então, ele vai ordenando essa fase do ciclo de tratamento em face das operações de tratamento, tá? Então, aqui fica como curiosidade, não tenho tempo de detalhar. Bom, essa lei também enumera alguns fundamentos, né? Então, nós temos lá, qualquer pessoa que vá tratar dados, vá compartilhar dados, tem que se ater a esses fundamentos, não é só o poder público. Então, o cuidado com a privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, cuidado com a intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, cuidados com a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania. Ou seja, quando alguém coleta dados, trata esses dados, compartilha dados, ou seja, qualquer coisa que você vai fazer com os dados, você tem que se ater a esses fundamentos. Porque se você ferir esses fundamentos, isso pode gerar algum tipo de responsabilidade e até aplicação de sanção. Com relação aos princípios, então veja que fora todos o poder público, fora os princípios do regime jurídico administrativo, ainda tem que se ater a esses princípios aqui. Boa-fé no uso do tratamento. Então, tomar cuidado quando vai arrecadar esses tratamentos. Qual é a finalidade? Porque o poder público só pode usar para uma finalidade de interesse público, disseminação de política pública, oferecimento de serviços públicos. A adequação, ou seja, um meio que você se utiliza para obter essa informação tem que ser adequado. A necessidade realmente das informações, não pedir informações além do necessário para a finalidade. Livre acesso. O titular desse dado, ele tem que ter o direito a acessar esse dado, até de repente vai pedir uma retificação. Qualidade dos dados, então como é que você vai tratar esses dados para eles não perderem essa qualidade? Transparência, então ter lá no site a informação. Eu, como titular, quando eu acesso isso hoje, é normal, você acessa, já aparece lá, se você concorda, tem que ser informações muito objetivas, que sejam, inclusive, de fácil compreensão. Segurança, ou seja, tomar cuidado para que não haja vazamento de dados. Prevenção,
quando a gente fala em prevenção, ou seja, já tomar medidas que antecipem eventual problema com vazamento de dados, com mau uso de dados, não discriminação, não usar os dados para discriminar em face de religião, de sexo, qualquer outra coisa, e a responsabilização e prestação de contas, né? Quer dizer, responsabilização ainda vamos ter que aguardar, porque essa questão sancionatória vai vir depois. No caso da administração, o artigo 7º, ele até se aplica, mas eu foquei mais no inciso 3, que fala que a administração pode fazer o tratamento e uso compartilhado dos dados necessários à execução de políticas públicas. Por isso, aquela diferença das empresas estatais, que estão previstas em lei e regulamentos ou por respaldo em instrumentos contratuais, ou seja, não importa a natureza do instrumento, se eu estou falando de um contrato da lei do MMA, de uma PPP, de um instrumento de colaboração, parceria, ou seja, não importa o tipo de relação jurídica, se em face disso alguém tiver como acessar dados, ele vai ter que fazer o tratamento e todo o cuidado necessário. Bom, esse artigo 4º diz o seguinte, essa lei não se aplica, né? Ele elenca uma série de situações, eu destaco aqui, para fins exclusivos de segurança do Estado. Não é a única hipótese, tá? Mas eu destaco esta hipótese aqui em especial, tá? Afora isso, a defesa nacional, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, veja que há todo um elenco também de não incidência da legislação. A lei trata especificamente da administração a partir do artigo 23. Então, ela faz a referência ao atendimento da finalidade pública. Então, é o Estado, enquanto prestador de uma atividade de interesse público ao administrado, tá? Na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Então, se a atuação da administração estiver em desconformidade com essa previsão, isso significa um mau uso e pode gerar até improbidade administrativa. E aí, essa legislação, ela vai trazer alguns incisos, né, que devem ser observados. Eu destaco aqui a necessidade de estar exteriorizado em algum lugar de fácil acesso, a previsão legal para a obtenção desses dados, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas. Então, isso eu, como titular de dados, tenho que entrar no site do Poder Público e ter essas informações. O Poder Público tem que indicar o encarregado de dados que vai fazer essa interconexão com a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional, de acordo com o artigo 23, parágrafo 1º, ela pode dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento, ainda não, porque as pessoas que compõem essa agência foram recentemente nomeadas, então também estão trabalhando internamente para isso. O parágrafo 3º fala sobre prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular perante o poder público, e aqui eu já destaco o seguinte, quer dizer, o titular de dados ainda vai poder se utilizar de instrumentos já previstos, como o habeas data, a lei de processo administrativo, ele destaca o federal porque é uma lei que tem cunho nacional, a lei de acesso à informação, então eu ainda posso, como titular de dados, invocar essas legislações para obter meus dados, para garantir que os meus dados sejam utilizados de forma correta pelo poder público. Esses dados têm que ser mantidos em formato que chamam de interoperável e estruturado para uso compartilhado. Ou seja, não pode ser um dado só utilizado por um órgão público. Ele tem que ser passível de também ser utilizado por outro órgão público. Atualmente não é assim, tá? Os poderes públicos têm dados, e porque dado é poder. Então, eu tenho o meu dado e só eu entendo como é que eu estruturei esse dado. Não, isso aqui vai ter que mudar. Porque o meu dado tem que ser passível de compreensão por um outro ente público. Porque a ideia é compartilhar, tá? Então, estamos caminhando para isso. Isso aqui eu acho de bom tom dessa legislação. O artigo 26 fala que esse uso compartilhado deve atender a finalidades específicas da execução de políticas públicas e atribuição legal. Veja que ele repete isso. Essa legislação, nesse aspecto, eu acho que ela é um pouco redundante, mas a redundância aqui é necessária. Por quê? Porque ele vai destacar, por exemplo, no caso da vedação, quando se transferem essas informações para um terceiro, né? Então,
veja, em regra, o poder público não pode transferir essas informações que ele detém para o uso de política pública, mas há exceção. Quando, por exemplo, em face de eu contrato uma empresa que vai exercer atividade no meu lugar. Bom, se ela vai exercer atividade no meu lugar, ela tem que ter o acesso a essas informações. Eu vou ter que ceder a ela essas informações, mas ela também passa a ter que observar o mesmo regramento que o poder público. Tá? Então, eu estou destacando aqui, mas existem outras hipóteses. Opa, eu não estou. Vamos lá. O artigo 27 também, ao falar dessa comunicação uso compartilhado, peço desculpa pelo barulho, mas eu estou com obra aqui do lado. A pessoa de direito privado, ela será informada à autoridade nacional, então, quando houver o compartilhamento, quando houver a cessão de dados para o poder público cede uma pessoa de direito privado, isso tem que ser comunicado à autoridade nacional, tá? E eu, como titular de dados, tenho que ter ciência disso e tenho que autorizar. Essa é a regra. E aí, a própria lei traz essas exceções. Quando a própria lei dispensa esse consentimento, caso de segurança nacional, segurança do Estado, informações necessárias à apuração de crimes e tudo mais. Quando o uso compartilhado de dados, ele é público, né? Ou seja, são dados que qualquer um pode acessar. Bom, se qualquer um pode acessar, não precisa do consentimento. Então, eu não preciso avisar a autoridade nacional, tá? E nas exceções que estão expressas lá no parágrafo 1º do artigo 26, que eu acabei de falar. Essa autoridade nacional, ela regulamentará de que maneira o poder público vai repassar informações a uma pessoa privada. Então, veja que ainda falta muita regulamentação. Tá? E aí, já me caminhando para o final, essa autoridade nacional, ela vai poder solicitar a qualquer momento dos órgãos e entidades da administração que realizem operações de tratamento, informações sobre o âmbito e a natureza dos dados e qualquer outro tipo de detalhamento, e vai emitir pareceres técnicos sobre o tema. Além disso, a autoridade pode também complementar normas em face dessa temática, tá? O artigo 42 fala da responsabilidade e ressarcimento de danos de todos os âmbitos, gente, patrimonial, moral, individual ou coletivo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque alguns vazamentos que ocorreram aí recentemente, se a lei já tivesse em vigor, já seria caso de improbidade administrativa aos gestores. Aqui nós temos as sanções que são aplicadas ao poder público. O poder público só não tem sanção de multa. Todas as demais sanções se aplicam ao poder público. Então, advertência, publicização, bloqueio, eliminação, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício das atividades de tratamento dos dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Tá? Então, veja que, e aí já encerro aqui, é uma norma extremamente complexa, né? Quem já tomou uma providência, e aí eu destaco, se quiserem consultar, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele já tem, inclusive, um caderno orientativo, tá? Muito bom, muito simples, de fácil compreensão, especialmente para nós que não somos dessa área de tecnologia, né? Porque essa legislação, ela tem todo um viés de tecnologia, para quem entende, mas ela também tem que ser compreensível por todas as pessoas que, de alguma maneira, vão manusear esses dados ou até que vão fornecer dados à administração, ao um particular, certo? Bom, agradeço e me disponho aqui depois a tirar dúvidas no final da apresentação dos meus colegas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, doutora Cristiane Stroppa. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Ariosto Mila Peixoto. Lembrando que, após a apresentação do professor Ariosto e do professor Saulo, vocês podem fazer perguntas, tá? Mas eu peço que sejam por escrito. Então, se vocês puderem encaminhar no e-mail, treinamentos@licitação.com.br, cedilha sem o tio, licitacal.com.br. A gente está recebendo aqui as perguntas e vamos passar para os professores. Professor Ariosto, muito bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo convite de participar desse evento.
para participar desse evento. Quero dizer da minha felicidade e, sobretudo, a honra de compartilhar essa mesa virtual com a professora Cristiane, com o professor Saulo, que são pessoas brilhantes na área de atuação do poder público e que eu admiro bastante os dois. Então, agradeço a participação de todos. Vou compartilhar aqui a tela. É difícil falar depois da Cristiane, ela praticamente esgota o tema aqui, mas eu vou tentar complementar essas informações e, como ela disse também, é um tema que suscita muita provocação, né? Ainda está pendente muita regulamentação. Vocês estão enxergando a apresentação? Ok. Então, vamos lá, vamos enfrentar. Eu estou aqui no meu tempo, acho que eu vou conseguir cumprir meu tempo com essa apresentação. Bom, o meu tema foi entregue, foi a LGPD nas licitações e contratos, e aí que eu crio essa... Será que existe uma contradição entre publicidade e privacidade, né? Será que o que a lei diz, né, o que a lei 8666 diz, o que a Constituição Federal diz, o que a Lei de Acesso à Informação sobre a publicidade de todos os atos e o acesso a qualquer interessado, será que ele se choca com a privacidade? Ou ainda, no final, quem sabe, a gente chega a essa conclusão, será que eles conseguem coexistir, né? Tanto a publicidade quanto a privacidade? Isso a gente vai ver se a gente consegue chegar a essa conclusão. Pode ser que não, porque ainda o tema é muito novo e suscita muitas dúvidas. Bom, primeiro, qual o objetivo, o principal objetivo da lei da LGPD, né? Proteger os direitos fundamentais, a privacidade e a intimidade pessoal, né? Por isso que falam de dados pessoais, né? O titular do dado tem direito a que essas suas informações pessoais particulares não sejam divulgadas, não sejam difundidas a qualquer um. Então, é necessário que se faça um tratamento desse dado, é isso que nós vamos ver também. Então, e outra, mas como devem ser protegidos os direitos fundamentais? Esse direito à informação, esse direito à privacidade, à intimidade, como eles devem ser protegidos? E aí, o agente do tratamento de dado, que é o controlador, o operador, ele tem que proteger, tem que criar um ambiente controlado e seguro desse dado entregue a ele, né? Esse dado do titular entregue a ele. Então, esse titular, no caso aqui a gente vai falar de administração pública e quem trabalhe para ela deverá manter um ambiente seguro, controlado, para que esse dado fique protegido, sob pena de, ao divulgar sem autorização, ele venha causar um dano, um mal grande a esse titular de dado. E aí já entra quais são os efeitos dessa violação. O que pode causar ao titular do dado? O dano patrimonial, o dano moral, o individual, o dano individual, o coletivo, e esse dano, nós vamos ver mais para frente também, é um dano que será depois indenizado. Ele pode ser indenizado por quem causou a violação a essa difusão do dado, que deveria ser mantido sob sigilo, deveria ser mantido de forma controlada e segura. Nas licitações, especificamente no campo das licitações, entrando nessa informação aqui, nesse nicho muito pequeno, como bem disse a Cristiane, existe muito evento de LGPD, já participei de vários, assistindo vários, mas especificamente para o campo das licitações e contratos, eu ainda não encontrei nenhum. Pelo menos eu estou achando que esse é uma iniciativa pioneira da RHS. Nas licitações, o que vai acontecer com esses dados, né? Que dados serão esses que são coletados, processados e armazenados durante o processo licitatório? Bom, são informações dos titulares da proposta. Então, quem assina a proposta lá tem o nome, tem o RG, tem o telefone, tem celular, tem e-mail. No caso, né, se fosse dado da pessoa jurídica, tem conta bancária até, mas no caso estamos ainda somente na esfera do dado da pessoa natural, da pessoa física. Então, veja, quando o licitante insere na proposta várias informações,
algumas delas são bastante pessoais. Informações do titular de documentos juntados pelo próprio licitante. E aí, quais seriam esses documentos que estariam suscetíveis à usão irregular do dado pessoal? Bom, temos a carteira de identidade. Na carteira de identidade nós temos a filiação, RG, CPF, e a carteira de identidade pode ser juntada quando o licitante é pessoa física. Temos também o contrato social. O contrato social, gente, eu tenho uma curiosidade, eu examino o processo licitatório e eu gosto muito de ler o contrato social. Olha que interessante, eu começo a me inteirar da vida das pessoas que fazem parte daquela empresa, porque você tem muita informação lá. Primeiro, nacionalidade, estado civil, endereço comercial, endereço residencial, profissão. E aí vocês vão falar assim, mas capacidade econômica? Sim, a depender da participação do sócio, a depender do capital, do volume do capital social, da parte, como foi integralizado esse capital social, tudo isso está disponível no contrato social. Então eu consigo uma série de informações da pessoa jurídica e, sobretudo, da pessoa física dos sócios, ou até dos administradores. E aí a gente entra depois nas atas, né? Nas atas de eleição de diretoria, aí a coisa vai aprofundando cada vez mais. O que cada um tem direito de fazer na empresa, aí você começa a ter a dimensão do poder de cada um dentro da companhia. Então são informações que são pessoais de cada um daqueles administradores, daqueles sócios. Documentos de qualificação econômico-financeira. Bom, há editais que pedem a juntada do balanço patrimonial, com vários outros documentos que acompanham o balanço patrimonial. Na verdade, o balanço patrimonial está inserido dentro do livro diário, então muitos editais pedem vários documentos do livro diário, né? Então, tais como balanço patrimonial, demonstração de resultados e muitas outras informações em que eu consigo, talvez, descobrir se a empresa está endividada ou não. E se a empresa está endividada, pode ser que os sócios também estejam. Isso é uma conjectura, mas é possível a gente extrair essa interpretação. Ou ainda a capacidade de rendimentos pessoais. A depender das informações que vêm no balanço patrimonial, você consegue descobrir, primeiro, quem são os fornecedores da empresa, quanto preço é pago, mas, sobretudo, é possível, dependendo do nível de informação que vem do balanço patrimonial, isso vai depender de cada contador, de cada empresa, é possível saber quanto que ele ganha por ano ou por mês, quanto ele tira de prolabore, quanto ele tira de distribuição de lucros. Então, são informações altamente íntimas que estariam à disposição de qualquer interessado. É só saber ler, é só fazer a mineração do dado, porque nós temos uma coisa chamada mineração. Você pega o dado bruto, pega todos os documentos da licitação e depois faz a mineração. Nesta mineração, você consegue extrair uma série de dados pessoais das pessoas que fazem parte daquela companhia, daquela corporação. Documentos de qualificação técnica. O atestado de capacidade técnica, ele foi emitido por quem? Quem que assinou aquele atestado? Será que a pessoa que assinou o atestado autoriza você apresentar esse atestado num procedimento público, já que vai o dado do subscritor, vai o RG, vai o CPF, o telefone, se é um funcionário público, vai a matrícula do funcionário público? Será que ele autoriza você que participa da licitação a divulgar essa informação também? E outra, no atestado há, em alguns casos em que a licitação é para prestação de serviços de atividade regulamentada, de profissão regulamentada, então nós temos o engenheiro, o nutricionista, o químico, o advogado, isso está dentro do atestado. Há informações pessoais lá, há informações profissionais, a experiência dele, em alguns casos há a parte da atividade dele, onde ele executa a atividade dele. No caso de equipe técnica e demonstração de vínculo contratual societário empregatício, eu sei quanto que a pessoa ganha, né? Se ela tem carteira de trabalho, se é vínculo empregatício, se é vínculo contratual, que forma de execução do serviço, quanto ele recebe, se é mensal, se não é, se é por êxito, não é? Então, é um mundo de informações pessoais que vão dentro do processo licitatório. Cadastros e comprovação da idoneidade da empresa. Você sabe, quem participa da licitação, ou quem executa processo, né, quem promove o processo licitatório, sabe que um grande receio é a empresa
a empresa ter um sócio que cometeu um crime, ou um sócio, um crime econômico, por exemplo, um crime de fraude, um crime de cartel, se aquele sócio não estaria impedido pelo próprio CPF dele, né? Então, uma série de cadastros são exigidos na licitação ou são consultados pelo pregoeiro ou consultados pela administração, e isso vai para o processo, esses dados pessoais vão para o processo. Em licitações do tipo técnica e preço, mais ainda, né, dados pessoais da equipe técnica, tempo de experiência, onde trabalhou, onde residiu, também um mundo de... acaba descobrindo uma série, às vezes descobre a vida da pessoa, como foi a vida profissional da pessoa, só com os documentos técnicos que vão na licitação. E na fase contratual, nós temos dados pessoais de funcionários, de empresas terceirizadas, de funcionários terceirizados também. Temos uma série de dados que também são pessoais. Eu vou tratar o dado da fase contratual de forma um pouco diferente. Vocês vão ver que eu segmentei, né, dados da licitação e dados dos contratos. Então, por enquanto, eu estou tratando dos dados da licitação. E uma coisa importante, a administração pública ele deve adotar como regra só exigir aquilo que é absolutamente essencial. Para que a administração pública vai se complicar pedindo dados que são irrelevantes para o processo de contratação, que não há nenhum interesse público na obtenção, na coleta, no armazenamento daquele dado? Para que ela vai pedir, às vezes, uma informação que não vai fazer nenhuma diferença na licitação? Isso eu vou avançar um pouquinho, por exemplo, no endereço residencial do sócio, do administrador, no telefone residencial, que às vezes vai em algum documento, um celular pode ir também. Talvez tratar isso de uma forma mais sigilosa, de uma forma mais reservada, não abrir essa informação a todos os licitantes. Então, eu acho que a administração pública vai ter, isso eu vou tratar um pouco mais na frente, a administração pública precisa tomar esse cuidado, esses deveres, né, são deveres do gestor público, entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem que entender a responsabilidade da administração na divulgação, na coleta, porque essa coleta é absolutamente necessária, porque senão não consegue, senão é impossível realizar o procedimento licitatório. Então, a coleta é absolutamente necessária, mas é importante que o gestor saiba que essa informação ela é crítica, ela é nevrálgica, e isso pode causar dano, e a gente vai ver os danos que pode causar. Bom, o compartilhamento das informações que vão na licitação. Eu entendo que tem duas coisas bem diferentes. Uma coisa é a segurança do dado, é como ele vai ser tratado, como ele vai ser controlado, a forma em que é feita a segurança dessa informação dentro da administração pública. Uma outra coisa diferente é o compartilhamento. A administração pública vai compartilhar esse dado? Como? Para quem? Quais são os limites desse compartilhamento? E é isso que cria para mim, essa grande diferença que existe nas licitações e contratos primeiro, é a segurança do tratamento da informação. Ok? O gestor precisa saber disso. Agora, muito mais crítico é o compartilhamento dessa informação. Isso realmente é crítico. Nos dados tratados na fase de licitação, a gente vai ter o princípio da transparência, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Quer dizer, a informação que vai para o processo, ela é naturalmente pública, né? Então, é quase que impossível eu impedir a publicidade dessa informação. Então, essa briga entre a LGPD e a Lei de Informação, acho que elas vão ter que coexistir. De uma certa forma, essa informação que vai ao processo licitatório, ela vai ser pública, mas com aquela regra, né? A administração só vai pedir o que é indispensável ao atendimento do interesse público. A solução, na minha opinião, na minha singela opinião, ainda em tom de provocação e ainda aguardando as críticas que virão a todas essas soluções, então a primeira solução seria que os editais informassem que os dados pessoais do licitante vão ser acessados a terceiros. Então, quer dizer, o próprio edital já informa que isso vai ser público. Ou seja, se a empresa não tiver, não anuir com essa condição, ela que impugna o edital, mas
tendo em vista essa natureza pública da informação, o edital já pode, de cara, dizer que, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, essas informações serão públicas. Então, o titular do dado tem que tomar cuidado com o que ele vai juntar no processo licitatório, desde que atendida a exigência do edital, na medida exata da necessidade para atendimento ao interesse público. E outra coisa, ou pode ser que venha uma declaração do licitante de que o licitante já consente o compartilhamento dessa informação. Porque aí já teríamos sanaríamos um outro problema, seria o consentimento. Então, o titular da informação, o titular do dado, ele já consente, mas o consentimento, essa declaração, esse consentimento tem que ter limites. Eu vou consentir a liberação para quem? Só para os órgãos de controle. Não, eu vou consentir para quem? Para a investigação? Se bem que investigação e órgãos de controle já estão praticamente acesso restrito e irrestrito à informação. Mas vou consentir o acesso ao público, a qualquer interessado, ao concorrente que queira buscar essa informação? Talvez seja uma outra saída, esse prévio consentimento do participante já ao ingressar no processo. A administração pode fundamentar essa publicidade da informação, na minha opinião, no artigo 7º e no artigo 26º. O artigo 7º é o que dispensa o consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, ou seja, o titular, quando entra na licitação, ele já sabe que aqueles dados serão públicos, então ele já, tacitamente ou expressamente, ele já sabe que aquele dado poderá ser acessado ou para órgãos de investigação ou mesmo para o cidadão, de certa forma, também exerce um poder de fiscalização, ou pode fundamentar até no artigo 26, que é vedada ao compartilhamento, exceto nos casos em que forem acessíveis publicamente. No caso, a licitação é um procedimento público. Acesso às informações é importante, sempre ela é importante nos casos de investigação de fraude, apuração de ilícitos econômicos e fiscalização exercida pelo cidadão. Aqui, o Ministério Público, por exemplo, já tem a titularidade do poder de investigar, não tem vedação para ele, nem para... Eu também entendo que nem para os órgãos de controle, essa apuração de fatos, mas por terceiros, né? Terceiros poderão obter informações e essas informações poderão subsidiar um procedimento, uma de fraude. Por exemplo, quando eu acesso informações do contrato social, de atestado de capacidade técnica, lembrando que o atestado de capacidade técnica hoje é o documento mais falsificado em licitação, então, tendo acesso ao contrato social, eu sei o endereço da pessoa, eu sei se as empresas estão próximas ou não, se elas estão no mesmo bairro, às vezes no mesmo prédio, isso pode sugerir pode ser uma prova indiciária de uma fraude. Então, essa é um poder de fiscalização do cidadão. Agora, tem riscos, né? E aí é o risco que eu acho que o gestor tem que mensurar. Algum titular, por exemplo, pode dizer que aquele dado foi compartilhado de forma irregular e pode questionar, ele pode questionar não só o órgão, né? Não só o controlador do dado, como ele pode também denunciar para a autoridade nacional. E aí ele vai obter uma tutela de alguém proteger esse dado dele. Então, por isso que a administração pública tem que se preparar muito bem para esse início, né, para essa vigência que já se iniciou, mas as sanções ainda são só o ano que vem, mas a administração tem que se preparar para eventuais questionamentos de titulares que não concordaram com o compartilhamento. Por isso que ela tem que ter essas medidas preventivas. Vamos passar aqui. E agora, as informações dos contratos. Essa aqui eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais problemática essa aqui. Eu vou tentar ser rápido para manter... Eu posso fazer uma pergunta? Deixa eu só... as perguntas a gente está pedindo para mandar por escrito, tá? Eu já estou com muitas perguntas aqui. Certo, mas o chat está fechado. Não, pode mandar por e-mail, tá? Pode mandar no e-mail treinamentos@licitacal.com.br. Tá bom? Eu já estou recebendo muitas perguntas aqui, já direcionadas para a doutora Cristiane e para o doutor Ariosto. Pois não, pode continuar, professor. Vamos lá. Então, na fase dos contratos, vou citar apenas alguns exemplos interessantes aqui do que ocorre na fase de execução de contrato. Vamos lá. Serviço de análise clínica. A administração pública contrata muito serviço de análise clínica. E os resultados? Os resultados laboratoriais, dos exames, que revelam, às vezes, doenças crônicas, doenças fatais, doenças graves.
ou estado de saúde, que seja, né? Então, essas empresas contratadas pela administração serão os operadores. A administração será o controlador. Como é que a administração vai controlar, né, esse dado que vai ser tratado pelo operador? Será que essa empresa contratada vai conseguir segurar, manter essa informação? E quando esse operador, essa empresa contratada para exames laboratoriais, fizer o compartilhamento para a administração pública, como é que ele protege essa informação? Como é que assegura que não vai ter vazamento? E se houver vazamento, quem será o responsável pelo vazamento da informação? Uma informação, às vezes, grave. O estado da saúde, porque estado de saúde, aí já entramos em dados sensíveis, que é muito mais crítico do que os dados pessoais. Medicamentos. Imagina se a administração libera, ou um fornecedor libera, que forneceu o Viagra, ou já sabe quem são os receptadores, que as pessoas que recebem esse Viagra. Imagina se cair no grupo do WhatsApp dessa pessoa, vai sofrer. Medicamentos para transplantados revela problema de saúde grave. Se vaza essa informação, imagina uma pessoa para procurar emprego, obter um outro serviço público, talvez, não terá mais, ou ele quer contratar um seguro de vida, ele vai ter um problema seríssimo, porque já vão saber que ele recebe medicamentos para transplante, então a saúde dele já pode estar debilitada. Casos de doenças crônicas, hormônios, no caso de preservação transgênero. Então, isso tudo é muito difícil de tratar. Esse dado é muito difícil. Por isso que o controle tem que ser absoluto. Gestão de hospitais e laboratórios, mesma coisa. Essas empresas que fazem a gestão vão ter que compartilhar os dados com a administração. Como essa empresa consegue manter o controle e a segurança desse dado? Isso é muito difícil. Não que seja impossível. Óbvio, tem uma solução para isso, mas ela vai ser muito trabalhosa. Dados de cirurgia, próteses, qualquer tipo de ectomia, qualquer tipo de plastia que a pessoa tenha, se essa informação vazar, o que pode causar, qual é o dano moral que pode causar essa pessoa, um dano na sociedade, um dano profissional, o que isso pode causar? Dados de tratamento de saúde, mesma coisa, câncer, patologias crônicas, essa pessoa vazando essa informação vai ter grande dificuldade para arrumar um emprego, ou como eu falei, um plano de saúde, essa pessoa não consegue mais contratar plano de saúde, né? Não vai ter mais condição, embora a Lei Geral de Proteção de Dados diz que os planos de saúde não poderão utilizar isso para calcular o risco, tá bom, mas a gente sabe que existe, na prática, as empresas as seguradoras vão elevar o preço desse seguro, dessa mensalidade do plano de saúde, se souberem, por exemplo, que ele fez um tratamento de câncer, ou ele faz patologias crônicas, pode durar a vida toda. Então, vejam a dificuldade que é tratar esse dado e a dificuldade que é proteger esse dado. De assistência social, as assistentes sociais que visitam casas, visitam famílias, sabem a informação de toda a família, esses vão para relatórios, as informações da família, se a pessoa é drogada, se ela não é drogada, se aquela mulher sofre violência doméstica ou não, tudo isso vai para relatórios. Esses relatórios vão para a administração pública. Como é que a administração pública tem que controlar isso? Tem que ser um segredo, um absoluto segredo. Uma segurança e controle da informação. Apoio psicológico. A administração pública vem contratando apoio psicológico na área da educação para alunos, né? Então, essas informações trocadas entre o psicólogo e o aluno, eles também vão para relatórios. Como é que vai ser tratada essa informação? Licenças e alvarás, a mesma coisa. Gestão de TI, banco de dados, complicadíssimo. Computação em nuvem. Imagine que a empresa ela fornece os e-mails, né? E fornece e-mails. Geralmente esses e-mails são feitos pela Amazon, pelo Google, pelo Microsoft. E se houver um vazamento de e-mails, como aconteceu agora com o Ministério da Saúde, perderam e-mails de anos, né? Ou aquela invasão que aconteceu no STF, no STJ, os e-mails são capturados. Quem é o responsável pelas informações sigilosas dentro dos e-mails? Quem é o controlador? É a administração pública. Quem é o operador? A administração pública, como controlador, ela conseguiu estabelecer barreiras com esse operador para não ser responsabilizada ou não? Deixou de estabelecer barreiras, e aí quem vai ser responsável? O operador da informação, pode ser a empresa, e a própria administração pública, né? No caso do Poder Judiciário, as empresas que fazem a manutenção
dos sistemas do Poder Judiciário, o ESAG, PJE, PROC, PROJUDE, eles têm acesso a informações sigilosas do sistema, que estão no sistema, por exemplo, a investigação de pedofilia, uma informação de sigilo, não é nem segredo de justiça, é sigilo de justiça, é muito mais blindado. Quer dizer, uma pessoa está sendo investigada por pedofilia, essa informação vaza, cai numa rede social e depois ele é inocentado. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Né? Mesmo sendo inocentado, só aquela informação rodando já acaba com a pessoa. Então, olha o dano que isso pode causar. E a responsabilidade dessas empresas, tanto na área de saúde, empresas de TI que fazem a gestão, né? Isso é muito importante. O compartilhamento dos dados. Então, aqui só já caminhando para o final, tá? A exigência do edital, como é que pode ser feito a proteção dessa informação? Então, o edital pode exigir na contratação do operador, o que vai tratar efetivamente da informação. A administração pública pode exigir que ele tenha código de conduta, tem programa de integridade, tenha sistemas de controle. A administração ela precisa se proteger e aí ela exige a responsabilidade, todos esses mecanismos, né, medidas de contenção para o operador. E pode executar processo de auditoria do controlador no operador para saber se o operador está de fato se protegendo dos dados. Tem o caso dos deveres da administração do gestor. A administração precisa se preparar para a LGPD. Regras de governança, boas práticas, código de conduta, já o compliance na administração pública, né? O treinamento, o gestor público precisa saber a dimensão que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é muito séria. Obrigação dos agentes de tratamento garantir a segurança, ou seja, tanto o controlador quanto o operador, tanto a administração pública quanto o contratado, ou às vezes a própria administração pública, que é a prestadora direta do serviço público, ela faz o papel de controladora e operadora. E todos que estiverem no tratamento desse dado serão responsáveis pela segurança e pelo controle da informação. E no caso do vazamento de dados, quem será o responsável? A Autoridade Nacional já disse que é o controlador e o operador. Já disse que são os dois. Responsabilidade solidária. E aí, quem vai ser, né? Quem será excludente? Quem fará excludente? Nós vamos ver no próximo slide. Olha o exemplo que eu vi aqui no edital de licitação. Vou ler aqui. Está no edital de licitação, recente, foi impugnado, mas é recente. A contratada se obriga a apresentar mensalmente relatórios analíticos, bem como os eventos com identificação dos usuários, grupo familiar e e-mail eletrônico sobre a performance financeira do contrato. Isso é um contrato de plano de saúde. Anexar o relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de permanência do beneficiário no hospital. Como que o plano de saúde vai pegar essa informação que é do hospital, é sigilosa, né? Uma informação protegida, ela pega essa informação, põe num relatório e depois faz uma prestação de contas para a administração? Essa informação, primeiro, ela não pode estar protegida, mas ainda que seja necessário para um tipo de cobrança, como que será feito o tratamento dessa informação? Olha que dificuldade. Nesse caso, a empresa impugnou, dizendo que não vai participar da licitação, porque essa informação tornaria ela suscetível à violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vi o julgamento da administração. E os danos? Último slide aqui. Os agentes de tratamento que causarem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, obrigam-se a reparar. Vamos lá. Os agentes de tratamento do dado, quem são? Controlador e operador. Vamos imaginar que a administração pública esteja nos dois papéis. Ela que decide, ela que trata a informação, porque ela é a prestadora direta do serviço. Quem será deverá pagar a indenização? Em primeiro momento, será a própria administração pública. Numa ação de regresso, vai responsabilizar o gestor que der causa àquela violação. Se for casos em que a controladora é a administração pública e a operadora é uma contratada, uma terceirizada, solidariamente, as duas vão pagar. A não ser que a administração pública diga que, excludente, eu adotei todas as medidas de cautela, eu fiz tudo que era possível, tudo que a lei me obrigava a fazer, eu fiz,
mas aí houve uma distorção, é um problema isolado, não fui eu o culpado, é um terceiro, ou o próprio contratado, ou às vezes o próprio titular do dado é que causou essa difusão, esse compartilhamento irregular, e aí ele é responsável. Gente, então assim, eu queria falar um pouco mais, mas foi muito rápido aqui. Eu queria agradecer muitíssimo novamente o convite feito pela RHS e espero ter agregado informações e ficaria aqui até o final para o debate também. Obrigada, professor, pela excelente apresentação. Estou recebendo aqui muitas perguntas. Ao final da apresentação do professor Saulo, a gente vai fazer as perguntas para o professor Saulo, para a professora Cristiane Stropa e para o professor Ariosto, tá? Vocês podem, mais uma vez lembrando, vocês podem fazer perguntas por e-mail, nós estamos no e-mail treinamentos@licitação.com.br, licitacal.com.br, e quem tiver acesso ao chat pode fazer também a pergunta aqui no chat da plataforma, tá bom? Vou passar para você, doutor Saulo, agora a turma é sua. Muito bem, todos bem-vindos aqui sobre nosso webinar sobre a nova lei de custo de transação. Brincadeira, né? De fato, a nova lei traz um novo custo de transação, precisamos lidar com isso. Antes de falar sobre o nosso novo custo de transação, eu quero deixar aqui a minha homenagem à professora Cristiane e, sobretudo, ao meu professor, Ariosto Mila Peixoto. Tenho um apreço muito especial pelo Ariosto, realmente me ensinou, me ajudou muito nesta vida. Devo um almoço, declaro aqui publicamente, para que ele me cobre mesmo. Bom, temos aqui a questão que nos traz aqui hoje, que problemas a LGPD pode me trazer, né? É uma perspectiva. Que problemas, que riscos a minha empresa passa a correr, as minhas atividades passam a estar sujeitas, agora com esta Lei Geral de Proteção de Dados, que multas a quem eu vou ter que pagar, né? Que medidas eu preciso tomar para que eu evite essas tragédias, que são indenizações, multas, exposição pública, né? Isso me parece ser um assunto realmente central. Você consegue ver, meu doutor? Pois bem, mas tem uma coisa aqui que eu acho que é mais importante, que precede tudo isso, porque quando chegam essas novas ondas, eu vou chamar isso de ondas, né? Então temos lá a onda do compliance, a onda do LGPD, o que acaba acontecendo é que a gente vai acrescentando custos de transação, e aí nós chamamos os advogados, eu sou advogado, e os advogados dizem, não, você agora tem que fazer assim, tem que fazer isto e aquilo, e criam uma enormidade de burocracias, etapas, processos, né, proteções e prevenções, e os negócios eles começam a ficar cada vez mais lentos e burocráticos. Esses dias um cliente me procurou porque ia celebrar um contrato simples de consultoria, muito simples, com uma empresa, e veio lá o questionário de LGPD. E assim, eu fiquei impressionado com o questionário de LGPD. Impressionado. O negócio era extremamente longo, com perguntas extremamente detalhadas, que até mesmo cansariam um Jó, né? Onde é que nós vamos chegar com tudo isso, né? Uma escola aí, um dia desses, uma professora disse que não poderia dizer o nome do aluno, o nome e sobrenome, porque os advogados tinham recomendado que, para atender a LGPD, deveriam anonimizar os alunos. Onde vamos parar com isso, né? Que anonimizar um aluno. Isso é exatamente, na minha perspectiva, a própria deterioração do valor, né? Para que existe a LGPD? É para tornar a nossa vida um caos, né? Anonimizar as pessoas, daremos um número a cada um e trataremos apenas por números. Qual é o limite extremo da LGPD? E eu vou dizer para vocês que, no fundo, a LGPD, ela, pelo menos de intenção, de propósito, o que ela vem fazer é organizar uma relação que já existe no mundo hoje, já existe no Brasil. Existe um conceito
que é o conceito de intimidade de vida privada. O conceito está garantido na Constituição desde 1988, e ele envolve aquelas informações suas que fazem parte da sua esfera de vida privada. Mas há informações suas que não fazem parte da sua esfera da vida privada, fazem parte da sua esfera da vida pública, né? O modo como você se apresenta à sociedade, quem você é, né? E a LGPD, ela vem para regular as relações relacionadas a essas informações da vida privada, da intimidade. O que a gente tem que entender é que é uma iniciativa muito boa, né? Porque ela cria parâmetros para nós. Deixa eu passar aqui o slide. Muito obrigado. Então, a LGPD, ela procura fazer um balanço de valores. Ela procura dizer, olha, existe realmente liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que ser garantida, a liberdade de informação, de se comunicar, de dar opiniões. É preciso garantir o desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, sobretudo, né? As relações de livre iniciativa, livre concorrência. Então, eu preciso garantir que o sujeito pode continuar fazendo sua pesquisa de mercado para identificar a preferência de seus consumidores e moldar os produtos do modo adequado, né? Isso não é ilegítimo, indesejável, né? Isso é querido. Eu quero, como consumidor, que os produtos tenham cada vez mais a minha cara, que eles me satisfaçam. E, para isso, o sujeito que está do outro lado, ele precisa fazer uma pesquisa, ele precisa levantar dados, ele precisa identificar, né, que as mulheres entre 35 e 45 anos têm tal ou qual preferência, e assim os homens nessa faixa etária têm tais necessidades, né? É isso. Então, essas atividades, elas continuam sendo um bem, só que agora estão regulamentadas pela LGPD. E aí a gente tem que ter um critério muito bom para interpretar a LGPD, que é uma legislação nova, como a professora Cristiane já falou, é uma legislação nova e que ainda não foi muito amadurecida. E aí qual que é o risco que eu percebo que a gente tem incidido gravemente, né? É olhar para o texto e imaginar que aquilo é uma espada com um corte agudo e que se eu tocar eu vou perder um pedaço do meu próprio corpo, né? Olha, agora eu não posso mais dizer o nome completo do sujeito, não posso ter aqui anotado o nome dele, porque isso é considerado tratamento de dados e eu estou sujeito a penas gravíssimas. Bom, é um impulso para que as empresas repensem suas políticas comerciais, deixem de adotar determinadas práticas que hoje já são práticas extremamente ruins para a marca, né? São práticas, né, que são aquelas práticas de telemarketing, de ligações insistentes, às vezes com sistemas eletrônicos automatizados, que coletaram o seu nome e o seu telefone em algum lugar e ficam disparando. São práticas tolas, né? Mesmo do ponto de vista do marketing, né? Não é recomendável, né? Então, a lei convida a que as empresas e nós, das nossas atividades, estabelecemos protocolos mais sofisticados de marketing e de gestão das informações que nós temos, né? E, em contrapartida, regulamenta também o que é a sanção, né? Quais são as sanções a que estamos sujeitos aí no caso de adotarmos práticas que não só são comercialmente ruins, como também violam os direitos de intimidade de vida privada das outras pessoas. Um plano muito claro é isso. É isso que tem que estar na nossa mente quando lidamos com a LGPD. As sanções administrativas ainda não estão aí, as normas respectivas ainda não estão em vigor, né? Mas propõe multa, exposição pública das empresas que agirem mal, mas as sanções de natureza civil, que o Arosto até já começou a mencionar aí, elas já existem, e elas não existem por conta da LGPD, elas existem por conta do nosso regime jurídico,
do nosso regime jurídico constitucional, do nosso Código Civil, e que estabelecem que a lesão a direito acarreta responsabilidade civil. E que responsabilidade civil é essa? Bom, a redação da LGPD no tópico da responsabilidade civil, ela, na minha opinião, poderia ser um pouco mais clara, né? Ela, por exemplo, diz que o operador e o controlador são responsáveis, e aí ela diz, o operador é solidariamente responsável nos casos em que agir em desacordo com a lei e não observar as orientações lícitas do controlador. Solidariamente, porque o controlador, né, por que eu estou dizendo que ele é solidariamente se ele agir mal? Realmente ele tem um problema de lógica que eu não consegui decifrar. Mas isso tudo é normal em qualquer legislação. Vou até um exemplo aqui, né? Uma coisa que para mim é clássica. A Lei 8666 diz que os contratos administrativos terão a duração pelo prazo dos créditos orçamentários. E aí alguém disse que os contratos, então, terão duração de 1 ano. Não é o que está escrito na lei, uma leitura literal, inclusive, nos permitiria ter uma outra conclusão direta, né? Já que o crédito ele se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro. Então, se o contrato tem a duração do crédito, não seriam necessariamente 12 meses, a não ser que ele fosse celebrado em 1º de janeiro. Então, a lei ela vai sendo colocada à prova do ponto de vista da vida prática. E essa é a minha expectativa com a LGPD, porque uma leitura literal, aguda, muito estrita, de que, nossa, não podemos fazer isso, temos que tomar cuidado com aquilo, vai transformar as nossas relações humanas em relações extremamente esquisitas. E vai gerar um custo de transação e um aumento de burocracia nas relações injustificável, né? O objetivo da LGPD é aprimorar as relações e torná-las mais claras, definir bem os limites, mas não tornar a existência, as relações, as operações insustentáveis. Esta é a minha perspectiva, né? É importante notar, com relação aqui à responsabilidade civil no âmbito da LGPD, eu acho que isso é muito importante, que há 2 regimes distintos de responsabilidade. Isso a leitura da lei permite a gente perceber com bastante clareza, né? Com relação aí à solidariedade da responsabilidade, eu acho que a redação não é muito clara, e para falar a verdade, eu acho que só dá para responsabilizar aquele que se mostrar objetivamente responsável pelo problema, né? Seja o controlador ou o operador, não serão necessariamente solidários. Mas uma coisa é muito clara, né? Existe um regime de responsabilidade objetivo, que independe da culpa, ou melhor, independe da apuração da culpa. Esse regime ele está na LGPD para aquelas hipóteses de má utilização das informações, né? Então, eu coletei lá informações pessoais e fiz um tratamento para uma finalidade não autorizada, né? Isso é uma violação da regra, gera potencial responsabilidade objetiva e é preciso estar muito atento, né? Coletei lá a informação do sujeito simplesmente para enviar a ele a posição, o status da sua compra, da sua aquisição, e aí eu utilizei para mandar mala direta sobre outros assuntos. Isso gera responsabilidade, já temos caso na jurisprudência, né? Tem um caso recente aí de uma incorporação que foi condenada por danos morais de R$10 mil, né? Pela utilização indevida da informação nesse contexto, né? Empresas de decoração e tal começaram a ligar lá para o sujeito que tinha adquirido uma unidade, né, no empreendimento, e aí ficou muito fácil fazer a ligação de que a informação saiu da construtora, né, da incorporadora. A incorporadora foi condenada. R$10 mil de danos morais, né? Um caso assim que serve aí para a gente começar a desenvolver. Uma jurisprudência. Não há uma jurisprudência, é um caso julgado. A jurisprudência precisa de vários casos. Bom,
Além disso, eu tenho um outro regime de responsabilidade na lei, que é o regime de responsabilidade por incidentes envolvendo os dados, né? Eu preciso demonstrar que eu adotei as medidas de segurança adequadas, possíveis no momento, né, o estado da arte, como uma forma de demonstrar que eu não posso ser responsabilizado pelo roubo de informações, etc. e tal. Claro que esses assuntos ainda serão muito gestados, né, muito amadurecidos, mas me parece que a lei tem um norte bastante sensato aqui, né? Vamos ver como essa coisa evolui, mas a nossa postura como advogados, consultores e como empresa é tomar cuidados, implementar políticas e protocolos que, de alguma forma, reflitam os cuidados que a lei espera que a gente adote, né? Mas sem excessos que inviabilizem negócios e que atrapalhem uma vida normal, leve e adequada. Bom, eram esses os pontos que eu tinha para trazer. Foi realmente um prazer compartilhar o tempo aí com o Ariosto e a Cristiane, com vocês todos. Estou lá no LinkedIn, todos estão convidados aí. E bom dia a todos. Obrigada, professor. Excelente apresentação, como sempre. Eu vou começar com as perguntas, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora Cristiane. Chegou aqui para a doutora Cristiane Stroh. Doutora Cristiane, você está ouvindo a gente? Tá. Então, chegou assim. Sendo a lei aplicável apenas à pessoa física, ao participar pública como pessoa jurídica, é possível utilizar a lei quando o órgão público licitador solicitar no instrumento convocatório que o licitante vencedor apresente dados referente à pessoa física que atuará na prestação do seguro prestado? Sendo mais específico, que um edital que exige a apresentação de folha de pagamento ou cópia dos contra-cheques, por exemplo, com base na LGPD? Doutora Cristiane? Bom, excelente pergunta. De início, eu gostaria de esclarecer uma falha que eu esqueci de cumprimentar o Saulo. Eu não vi ele aqui porque tem tanta gente que aparece aqui para mim. Desculpa, Saulo. É que com essa questão virtual a gente não se encontra mais fisicamente, né? O Ariosto a gente já se conhece há muitos anos, não vale a pena nem falar os anos que a gente entrega a idade. O Saulo já é um pouco mais recente, mas também já há muitos anos. Desculpa, viu, Saulo? Bom, com relação à pergunta, ela é excelente, até o Ariosto também tratou do assunto. Veja, a lei, né, pelo menos por enquanto, há entendimento, mas por enquanto ela só se refere a tratamento de dados de pessoas físicas, que podem ser adquiridos por qualquer tipo de pessoa. Então, uma pessoa física pode adquirir dados de outra pessoa física, ou uma pessoa jurídica, sendo do governo ou não, pode adquirir dados de uma pessoa física. No curso de um processo de contratação, se a administração pede dados de pessoas físicas, ela vai ter que tratar esses dados. Então, como muito bem colocado na pergunta, esses dados vão desde informações dos representantes legais de uma empresa, até informações de funcionários das próprias empresas. Então, se a administração pede essas informações, é óbvio que isso muitas vezes é relevante para ela saber quem tem capacidade para praticar atos com relação aos representantes, para saber quais são os funcionários da empresa que vão prestar serviços lá no interior da empresa, para fazer uma fiscalização atinente a recolhimentos de tributos. Então, são dados que, pelo menos num primeiro momento, numa análise muito abstrata, tem relação com a atividade da administração. Então, poderiam ser requeridos sem nenhum tipo de problema. Agora, esses dados vão ter que ser tratados devidamente pela administração. Tá? Então, se aplica sim, e o professor Ariosto, a abordagem dele também tratou deste tema. Obrigada, doutora Cristiane. Agora uma pergunta para o professor Ariosto.
Levando em consideração o disposto no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 8.666, que diz: a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Como adaptar o primado da transparência com a privacidade das informações? Doutora Ariosto. Foi o início da apresentação foi exatamente isso, essa possível contradição entre o princípio da transparência e a privacidade aos dados, os dados que pretensamente são públicos na licitação. A questão foi abordada de início porque eu entendo que no processo de informações sejam absolutamente necessárias ao atendimento do interesse público, então a administração pública vai exigir exatamente aquilo que se presta ao julgamento, aquilo que se presta à avaliação do licitante, aquelas informações o licitante ele sabe que são públicas. Então ele vai ter que submeter aquela informação dele ao escrutínio geral. Por isso que o artigo 3º da Lei 8.666 fala exatamente isso. Informações, todas elas serão públicas. Então, eu entendo que existe uma grande diferença, só repetindo, uma grande diferença entre as informações disponibilizadas no processo licitatório e, posteriormente, as informações disponibilizadas na fase contratual. E eu gostei muito da primeira pergunta feita para a Cristiane, só queria complementar, achei interessantíssima. Obviamente, a contratada, quando tem os dados, ela é responsável por qualquer coisa dos dados que ela tem. A partir do momento que ela passa esse dado para a administração pública, eu tenho certeza, ela vai fazer uma declaração dizendo o seguinte: administração, você queria esse dado, não quer? Então tá bom. Então agora você é a responsável por esse dado, vai entregar o problema. E aí a administração pública, para obter esse dado, vai assinar que ela é responsável por vazamento dessa informação, que ela não é causa. Então veja, olha só como que vai ser essa relação de responsabilidade. Um jogando a responsabilidade para o outro no tratamento da informação. Mas legal, adorei a pergunta, ótimo. Obrigada, professor. Agora uma pergunta para o professor Saulo. Se qualquer um de vocês quiserem complementar a resposta do outro, também, por favor, fique à vontade. Para o professor Saulo agora. Se os agentes de tratamento estiverem localizados fora do território brasileiro, ainda assim é possível responsabilizá-los? Sim, a lei é expressa, né? Diz se a informação foi colhida no território nacional, se o tratamento é direcionado a oferecer bens, produtos a qualquer cidadão, qualquer pessoa no território nacional, né? Ou se o operador ou o controlador está no território nacional, a responsabilidade, né? E aí a questão vai ser uma questão de direito internacional privado, de fato, porque o processo é possível aqui, né? O processo de responsabilização todo ele é possível, mas a efetividade desse processo ele vai depender, né, de uma relação com o estado onde esse operador, esse tratador, esse responsável está localizado, né? Nós temos muitas questões envolvendo, historicamente, tem uma jurisprudência boa sobre informações que são coletadas e armazenadas em outros territórios, lá ficam detidas, né? Inclusive em termos de solicitar a apresentação dessas informações para fins judiciais e tal. Existe um desenvolvimento interessante já nesse campo para ser explorado. Obrigada. Professor, essa aqui é uma pergunta que acho que veio para o professor Ariosto, mas também os outros professores podem complementar. No Comprasnet, percebo que ao final dos lances, todas as documentações das licitantes ficam disponíveis para qualquer pessoa, ferindo os princípios da LGPD, deixando vulnerável o processo, visto que todos, inclusive o pregoeiro, conseguem visualizar as fragilidades e pontos fortes dos concorrentes, e não do licitante melhor colocado em se tratando do pregoeiro do futuro fornecedor. Nesse sentido, em um caso hipotético, sabendo o pregoeiro em que determinado processo, se não habilitar o primeiro colocado, ainda que com pequenas falhas e erros, os demais não atenderão, pois ele consegue ver todas as documentações e fragilidades. Como o ente público deve se posicionar? Não seria razoável
que até mesmo o pregoeiro tem acesso às documentações posteriormente somente daquele licitante melhor colocado? Acho que essa pergunta todo mundo vai responder também. Mas é lógico, o pregoeiro não pode ter acesso à informação dos outros licitantes antes. É uma questão, é uma cadência são atos cadenciados. Primeiro examina os documentos do primeiro classificado. Estando inabilitado, eu inabilito ele, vou para o segundo classificado, e aí sim eu vejo a documentação do segundo classificado. Eu não sei o que está acontecendo com o sistema, eu não entendo que o Comprasnet, se está acontecendo isso é caso de denúncia gravíssima, porque estão invertendo a ordem do pregão. Aí não seria mais pregão, seria outra modalidade que não é conhecida por nós. Então, eu acho que está totalmente errado. Então, o que a pergunta, respondendo objetivamente, não, o pregoeiro só pode examinar os documentos de habilitação do primeiro classificado. Se ele não estiver habilitado, aí sim passa para o segundo, e habilitação segundo. Ele não pode ter conhecimento dos documentos antes de todos, de jeito nenhum. Isso deve ter algum erro nisso aí. Posso complementar? Por favor, professora. Então, essa discussão ela tem sido feita, inclusive, num debate junto à SEGES, Ministério da Economia, isso foi colocado, mas, pelo que eu vi de resposta, eles não tendem a alterar isso e os pregoeiros estão concordando com isso, porque muitos já fazem uma análise, inclusive, prévia de todos os licitantes, né? Então, isso é uma falha do sistema, mas então realmente concorrência. não se adequa ao que está na lógica do pregão, nem do decreto do pregão eletrônico, que também não fala isso. Agora, se isso fere a lei geral, eu acho que não. Aí tem uma lógica da legislação que ela diz o seguinte: essa legislação não se aplica para dado que é público. Então, se ele for caracterizado como público, ou seja, está colocado lá e qualquer pessoa pode acessar, isso é entendido como dado público. E se é dado público, a lei não se aplica. Tá? Então, essas ressalvas de expresso consentimento aí não se aplica. Tá? Então, por isso que essa lógica de aplicação dessa lei para o poder público, a gente tem que fazer uma modulação, porque o Arielso falou muito bem, você tem um problema da transparência, o Saulo também reforçou isso, você tem um problema da transparência, né? O poder público, ele tem a sua atuação toda moldada pelos princípios da transparência, publicidade, motivação. Então, como é que eu vou equilibrar isso juntamente com a necessidade de proteção e muitas vezes até manter em sigilo algumas informações? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é não confundir aquilo que é público, porque qualquer um poderia acessar, mesmo um não licitante, com aquilo que a administração tem que manter público. Eu queria complementar. Professor Saulo, gostaria de complementar? Imagina, perfeitamente pontuado aí, perfeitamente pontuado. Chegou aqui mais uma pergunta para o professor Saulo. Uma violação causada pelo operador pode gerar responsabilidade para o controlador? Então, falamos sobre isso, a Arielso falou também, de fato que é possível aí a responsabilidade solidária em determinadas circunstâncias, sim, né? Não acho que a lei resolve isso de modo definitivo, mas ela abre. Aqui existe o seguinte, existe um conceito de direito que diz que não existe solidariedade na responsabilidade, a não ser que ela decorra de lei ou de contrato, né? Embora a lei esteja um pouco mal escrita nesse aspecto, me parece suficiente para induzir a solidariedade em determinadas circunstâncias, casuisticamente. Por isso que mas aí no fim do dia o que interessa para nós aqui é entender que você deve estabelecer protocolos de controle muito bem desenhados para definir as empresas com as quais você vai se relacionar em termos de tratamento de dados, né? Seja você em qualquer um dos lados que estiver, seja como controlador ou como operador, né? Você tem que estabelecer um critério, uma política para selecionar aqueles parceiros nesse campo, porque a responsabilidade pode voltar para você. Mais uma pergunta aqui, chegou para o professor Augusto. Sobre a questão dos dados em fase de licitação.
percebo que o BEC já está mais responsável a questão da LGPD, proibindo a análise de documentos que constem dados pessoais. Nesse sentido, penso que não poder observar tais dados fere, sim, o princípio da publicidade, etc., uma vez que a análise do Estatuto Social nos apoios da análise da concorrência. Dito isso, se o ente público receber recurso nesse sentido, como ele deve se comportar nesse momento, visto que a lei está em vigor, ainda que não haja sanção e confronta o princípio da publicidade? E também tem mais uma pergunta, eu gostaria que a professora Cristiane também comentasse. Sobre o atestado de capacidade técnica, solicitar, no momento do pleito, autorização para divulgação, talvez seria uma possibilidade? O que vocês acham? Cristiane, quer falar primeiro? Tá. Fala você, porque é pela ordem. Tá bom, perfeito. Veja bem, todos que ingressam no processo licitatório sabem que aquilo é dinheiro público, né? Então, dinheiro público, gente, é uma natureza diferente, né? Então, todos podem ter acesso a informações, porque dinheiro público requer uma série de instâncias fiscalizadoras, que vai desde os órgãos de controle até o cidadão. O cidadão tem direito de ter acesso a essa informação. Então, o licitante, quando ingressa no processo em que o dinheiro que está sendo apropriado é o dinheiro público, ele vai ter que se submeter a essa condição. E sempre foi assim. É que a LGPD criou uma regra, o Saulo abordou isso. Gente, vai ficar chato o negócio, vai ficar muito difícil. O custo de transação vai aumentar demais. Isso aí, a conta vai ficar cara para a administração. Porque é o seguinte, o licitante, que é um contratado, que vai ser o operador do dado, sabendo que pode sofrer ações indenizatórias, vai ter que contratar seguros de responsabilidade civil. Esses seguros são caros, porque eu não sei se eu vou sofrer uma indenização de R$1.000 ou de R$1 milhão. Então, eu não vou entrar num contrato desse sem um seguro que me ampare. Então, para quem que vai ficar essa conta? Vai ficar para a administração pública, porque o contratado vai repassar isso na proposta. Então, custo de transação, aumenta-se a rigor, aumenta-se a burocracia, o custo fica maior, obviamente. Essa questão da BEC tá impedindo a análise dos documentos, gente, a LGPD, a vigência dela começou faz pouco tempo, então é aquele negócio da maré alta, maré baixa, primeiro a gente vai ficar super rigoroso, ninguém pode ver nada, vai chegar uma hora e falar, não é bem assim, pode olhar um pouquinho, abre a janela, olha um pouquinho só a frestinha, vai chegar uma hora que vão abrir a janela inteira, não, volta um pouquinho, é normal. A vigência da lei, ela na verdade, ela só fica madura a partir de 5 anos da vigência dela, que aí você começa a amadurecer a legislação. Então, essas distorções de impedir que veja o documento, isso é uma distorção, não pode. Essa documentação ela é acessível a qualquer interessado, porque é um processo público, dinheiro público, sob pena de a administração começar a restringir acesso à documentação, descobrirem uma fraude num processo licitatório, e aí essa fraude poderia ser descoberta por qualquer concorrente, por qualquer cidadão, e não vai ser descoberta. Quem será o responsável? Quem impediu o acesso ao dado público, à administração pública. Então, gente, é amadurecimento. A gente vai ver muitas idas e vindas, avanços e recuos. Isso é normal nesse período de maturação, de amadurecimento da lei. Vendo como é bom deixar o Ariosto falar primeiro, fica mais fácil. Então, eu acho que eu só vou reforçar o que o Ariosto disse. Esse é o problema de se pegar uma legislação que tinha como foco principal empresas privadas, pessoas que exercem atividade puramente econômica, e estender isso para o poder público. Tivesse uma ideia de como isso chega no poder público. A gente não sabe nem que dispositivos da lei, tirando a partir do artigo 23, os anteriores, quais que realmente se aplicam para o poder público. A gente não sabe ainda. A gente está tateando, isso aqui acho que sim, isso aqui acho que sim, olha, isso aqui talvez não. Exatamente por essa balança com a publicidade. Agora, a partir do momento em que eu acho que não precisa nem assinar um documento, acho que vai bastar que o edital preveja isso. Quer dizer, a participação naquele processo licitatório já implica
em autorização para o acesso aos dados. Já implica em que aqueles dados que forem oferecidos serão públicos. É o que eu acho. Eu acho que tem que ter algum tipo de referência. Isso eu acho. Agora, eu acho que não há necessidade da empresa assinar nada, declarar, autorizar, porque isso é inerente. Como o Arius falou, o processo é público, a licitação é pública, esse controle, inclusive, é social. Não é o controle só do licitante. Qualquer pessoa tem que poder entrar em qualquer sistema e verificar se o edital está correto, se as áreas foram corretas, se as documentações apresentadas são adequadas ao edital. Então, se tiver essa restrição, eu que não sou licitante, quiser entrar lá acompanhar, não vou poder mais, porque eu não sou licitante, aí esse giro de dados, não. Eu acho que não é bem isso, não. Mas, como o Arius falou, no primeiro momento é melhor fechar tudo, e aí depois a coisa vai acalmando, até porque a Agência Nacional, né, a Autoridade Nacional, ela vai acabar regulamentando isso, porque isso não vai poder ficar para regulamentação de cada órgão público, isso vai virar uma bagunça, tá? Mas eu acho que a gente vai tender a ver, a partir do ano que vem, orientações específicas nas diversas áreas, tá? Embora os dois já tenham resolvido razoavelmente bem, eu gostaria de completar só uma coisa que eu acho que é importante, né? Entendo que aqui a maioria dos senhores, está certo, estão muito preocupados com a vida prática e é para isso que nós estamos aqui mesmo no final do dia. Mas existem algumas questões que são técnicas que precedem a vida prática, que a gente tenta transformar aqui em discurso bem simples, mas não dá para fugir. E a primeira coisa é a seguinte: a LGPD é uma lei e ela tem que obedecer à Constituição. Ela não recria a realidade, ela se estabelece dentro de uma realidade constitucional. E esses princípios de transparência, de publicidade, né, que são os princípios expressos do 37, a publicidade, né, é um princípio constitucional. Se de algum modo a LGPD for interpretada como impedindo a publicidade, ela é inconstitucional, né? É uma interpretação não admitida a ela, né? Então, é sempre importante lembrar, eu sei que é um momento desafiador, mas temos que tomar cuidado ao tomar a LGPD, ler isolada do mundo como se fosse um novo dogma brasileiro. Não é, né? Ela tem um lugar, ela tem uma finalidade, ela não é total, né? E o que a professora Cristiane pontuou bem, né? Existe uma realidade aqui, que não é uma realidade privada, é uma realidade muito específica, é uma república de todos, temos que saber quem está contratando, por que está contratando, quem está participando, quanto está sendo pago, por que está sendo pago. Nós temos uma decisão que reconhece que é legítimo que os portais de transparência divulguem o salário dos servidores públicos, porque isso é compatível com a ordem constitucional. Ah, não, agora tem LGPD, não pode mais. Desculpa, respeito, mas discordo. Por quê? Porque a interpretação é uma interpretação constitucional. É impossível que a lei tenha alterado a Constituição. É claro que há adequações que a gente precisa discutir, amadurecer, estamos aí 5 anos, né, na perspectiva do Ariosco, mas existe uma ordem constitucional, tá? E aí a gente está aqui para discutir, amadurecer e etc. Então, gente, eu quero agradecer muito a participação de todos. Infelizmente, a gente chegou ao fim aqui no nosso horário. Tem ainda muitas perguntas que não foram respondidas. Eu peço para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no site. Eu vou passar as perguntas para esse time de excelência aqui, do qual eu tenho a honra de estar trabalhando junto há mais de 20 anos, né, doutores, doutora Cristiane, doutora Ariosto, doutor Saulo. Foi muito bacana, muito obrigada por compartilhar o conhecimento com os nossos parceiros, com os nossos assistentes. Quero agradecer a toda essa plateia super qualificada e eu espero revê-los em breve na nossa próxima webinar. Bom, gente, obrigada, uma excelente tarde a todos. Um grande abraço a todos. Obrigada, professora, professor Saulo, professor Ariosto. E a gente vai publicar aqui as perguntas e respostas de vocês nos nossos sites, tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia.